Giro Conte. Entrevista. O Giro Conte tem o prazer de receber aqui hoje a deputada estadual Sheila Klenner. Sheila, bem-vinda aos nossos microfones. Bom dia. Bom dia, pessoal. Desculpa o meu atraso. Nós temos que falar sobre mobilidade urbana, né? Isso é muito importante. Porque todo mundo quer ter carro, né? Carro. O importante não é ter carro. O importante é ter transporte público de qualidade, que passe na hora certa, que diminua o trânsito. Porque, olha, eu vim da Morada do Ouro, eu não ando para esse lado aqui, sim, eu ando para lá, né? Eu moro na Morada do Ouro e trabalho ali no centro político. Gente, eu tinha que ter saído 6 horas para chegar aqui, para ficar com a folga. Incrível, né? Então nós precisamos debater mobilidade urbana. E bom dia, ouvintes da Conte FM! E aí você imagina, quem está em Várzea Grande tem que passar pela Avenida da FEB. Então, né? A região do Cochipó hoje, a Fernando Correia, tá? Embora já melhorou muito, né? Cuiabá tem um problema sério, né? Em função da questão do rio, as nossas avenidas, elas não têm as transversais. Então, sim, quando você bloqueia uma avenida, você bloqueia a cidade, sim, inteira. Né? Esse é um problema. Tem que ter mais pontes, né? Vai ter que fazer mais pontes. Não sei se existia a possibilidade de usar o rio como transporte também, né? Não sei se ele dá para colocar umas lanchas ali. Mas o tempo da lancha ela não compensaria. É caro, eu acho que é caro também. Não, né? E o tempo, né? As pessoas aqui lidam muito com a questão do tempo. Eu vejo da seguinte forma: Mato Grosso não é só Cuiabá. Mato Grosso ela tem um privilégio pela relação dos carros, não é por questão de poder aquisitivo, não é só pela deficiência do transporte público, é porque as nossas cidades elas foram construídas num espaço geograficamente muito grande. O espaço geográfico de Cuiabá é para 5 milhões de pessoas. Nós vivemos aqui dentro desse mesmo espaço e pagamos uma cidade tão cara assim, né? Lógico que estou somando aqui Cuiabá e Várzea Grande junto, né? E a gente vive aqui com 1 milhão, ou seja, 1/5. Essas distâncias fazem com que o transporte público não seja barato, qualidade nem estou discutindo nesse momento, né? Então a gente sempre vai ter muito carro. Para ser assim, a gente teria que ser uma cidade cujo planejamento seria com ruas largas, assim como é Brasília, por exemplo. Mas eles podiam investir mais em transporte público, né? Não tem como. Se investir em transporte público de qualidade, diminui o carro. Diminui, deputada, só que assim, estatisticamente, a gente tem que ver como funciona. Sim, aí vem estudos, né? As pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho mais alto, elas não irão pegar por questão cultural. É brasileiro, né? Brasileiro. O brasileiro, então, eu sei como é que é. É indiscutível a questão da melhoria da qualidade, carro, né? Mas ela não vai resolver por si só, é um conjunto de ações. Eu fiquei 2 anos sem carro. Eu falei, não vou ter carro. As pessoas, como você não vai ter carro? Eu falei, não vou ter carro. Quando começou o Uber, né? Sim. Aí eu andava de carona, eu andava a pé, que a gente não anda mais a pé, né? Sim. Eu andava a pé, eu saía do meu trabalho de tarde, era fresquinho, eu ia para minha casa a pé. Andava muito de Uber, só que começou a ficar muito cara a gasolina, o Uber foi ficando escasso. Chegou um momento que eu não consegui mais. E nós não podemos ter algumas ilusões que muitas vezes vai buscar modelos europeus. Não dá para aplicar modelo europeu em Mato Grosso. Lembrando que essa semana a gente está amanhecendo com 28 graus. 28 e no pico aí estamos chegando a 45, 40. Lá no centro, ali no asfalto, você chega a 50 graus. Né? Você corre isso, tem uma desidratação. Então a ideia... Isso é sofrível. Isso não significa que não tenha ter local para ciclista, uma série de coisas, só que a gente não pode confundir isso com alguém que sai para trabalhar. Não, como que eu vou de bicicleta para o meu serviço? Vou chegar como lá? E a subida? O cidadão da moto já está rachando o capacete, você imagina como que fica. Deputada, já chegou pergunta para a senhora do interior. O nosso parceiro, o Tadeu Benites, tem uma pergunta. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, senhor João Edson. Bom dia, os companheiros da bancada. Os companheiros que formam a maior rede de rádio do estado. Bom dia, Mato Grosso. E bom dia a nossa entrevistada, deputada Sheila Klenner. Deputada, a senhora é servidora da SEMA e se diz defensora da exploração mineral no Mato Grosso como forma de gerar emprego e renda. Quando se fala nesse assunto, parece que há um temor dos empresários quanto à legislação ambiental. A legislação é mesmo rígida ou há desconhecimento sobre ela? De Mirassol do Oeste,
Tadeu Benites. Bom dia, Tadeu. Muito obrigado por sua pergunta. Olha, os empresários, eles conhecem a legislação, né? Nós temos que deixar bem claro que o recurso mineral ele tem que ser usado de forma racional e de acordo com a legislação ambiental e mineral. Então, isso é muito claro. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ela é uma parceira do desenvolvimento do Estado, desde que se cumpra a legislação. Então, está bem clara a regra. Eles sabem, às vezes a gente tem algum problema em relação ao CAR, porque se você precisa avançar na sua frente de lavra, abrir novas áreas, e essa área demanda uma retirada de vegetação nativa, você tem que ter um CAR validado. E nós sabemos que hoje o CAR é um gargalo dentro da Secretaria, apesar de ter avançado muito. Então, o empresário sério, que sabe como se faz mineração, ele entende que a mineração tem que seguir regras, e elas são claras. E hoje a gente tem, em média, de 85 dias para sair uma licença ambiental dentro da Secretaria, na área da mineração. A não ser aqueles casos que demandam um CAR validado ou um EIA-RIMA, né? Mas eles entendem. Reclamam porque todo mundo quer para ontem, né, gente? A gente quer para ontem. Porque a gente não vai no médico, a gente não liga lá, a gente não quer a consulta amanhã. E ele fala, não, daqui 2 meses, né? Não é assim? Se for do plano de saúde, é pior ainda. Se for particular, ele fala amanhã. Amanhã, tá né? pronto. Mas, assim, Tá a mesma coisa, ainda. todos nós queremos para amanhã. Só que tem o tempo de maturação de um processo de licenciamento. Deputada, eu, enquanto cientista político, eu gosto muito do modelo de afastamento de deputados para deputados assumir. Eu acho que contempla muito mais o Estado, o deputado que assume, ele sabe que ele tem os dias contados ali, ele está acelerado, ele já chega com um punhado de projeto para colocar, tá? E queria perguntar para a senhora, já que a senhora está nessa condição, né, de ter entrado na suplência, né? Quais os seus projetos nesses dias, ideal? Eu imagino que está acelerado lá, tentando passar 4 anos em um mês, como que está? Né? É verdade. Então, a primeira coisa eu pensei, o que eu posso fazer em 30 dias, né? Que vai ter até um feriado aí, né? Aí assim, olha, Sheila, você pode fazer indicações, você pode apresentar lei, você pode fazer audiência pública, você pode participar das comissões, mas você não pode votar, você não pode destinar emendas, né? Então, eu me preparei, tenho algumas legislações, as pessoas estão me trazendo, sim, né? Tudo que eu puder incluir lá, dentro do sistema de projetos de lei, eu vou incluir. Já incluí 2, que é a Semana Estadual da Geodiversidade, que eu tenho que puxar um pouco para o meu conhecimento, né? Então, sim, eu sou uma das pessoas que ajudaram a deslanchar o Geoparque, Chapada dos Guimarães. Vocês já ouviram falar do Geoparque? Né? Então, sim, o Geoparque ali, todo o município de Chapada dos Guimarães, a gente transformou ele num Geoparque. Estamos esperando a certificação da Unesco. Então, sim, vai ser, Chapada dos Guimarães será um Geoparque da Unesco. Então, eu criei uma lei da geodiversidade para estender isso, a Semana Estadual da Geodiversidade, para todo o estado de Mato Grosso, para ser debatido na escola, arqueologia, paleontologia, geologia, sim, geomorfologia, que é a vivência do nosso estado. Também a gente fez uma legislação, que é a legislação do agosto lilás. Sim. Tem a ver, né? Eu falei, é muito simbólico eu entrar no mês de agosto, então agosto lilás, porque não tem uma legislação específica. Convencionou-se, porque é um programa, e convencionou-se como todos os outros, né? Então a gente fez para que os órgãos públicos levem isso para nesse mês, todos os órgãos do Estado, eles terão que debater o tema, colocar roxo, né? Roxo não, lilás, né? Lilás. E foi uma das coisas que eu já apresentei. E eu estou com mais umas 3 dentro do setor mineral, dentro de surpresas, né? Estamos, sim, aí, porque eu tenho que apresentar, colocar no sistema. Aqui a gente fala com o estado inteiro, praticamente, são mais de 80 municípios. Pois é. Para nivelar a informação, o que é o Geoparque de Chapada? O Geoparque. Então, Geoparque é uma área que você tem especificidade dentro de, vou falar de geomorfologia, que seria o relevo, vamos falar de Chapada. O que chama atenção, a sua atenção quando você vai para Chapada? Quando você vai chegar em Chapada, o que chama a sua atenção?
Os morros. A paisagem, né? Então, aquele paredão lindo, avermelhado. Se você começar a prestar atenção, você vê que tem aquelas rochas têm uma diferença, você vê que parecem umas camadas. Então, isso demonstra que aquele lugar tem um potencial diferente relacionado à paisagem. Não só a paisagem, você tem cavernas em Chapada, você tem área que teve mineração em Chapada, você vê regiões que têm fósseis. Então, as maiores preguiças gigantes foram encontradas na região da Água Fria. Então, você teve época que teve garimpo de diamante ali no Peba, na Água Fria, né? Então, você tem cachoeiras, dolinas na região mais para dentro, ali para o lado da Água Fria mesmo, ali fazendo divisa. Eu não sei se ela faz divisa ali com Rosário, com Nobres. Eu acho que já está na divisa ali. Você tem dolinas que são buracos, né, vamos dizer assim, no solo, preenchidos com água. Então, tem muitas geossítios diferentes do que a gente só vê todo dia. Véu de Noiva, Salgadeira, Cachoeira, tem muito mais coisa. E isso é um geoparque. Tira uma dúvida científica para mim. Será que eu vou conseguir? Qual que é a diferença entre dolinas e furnas? Ah, tá. As dolinas, elas vão ocorrer em ambientes kársticos, ou seja, que tem calcário, principalmente. Tá. Então, são buracos no solo. Então, ou eles estão preenchidos por água ou não. Sim. As furnas, elas já são nos vales. Sim. Então, você tem o vale, você tem algumas entradas, que pode ser feito por água de chuva ou por córregos intermitentes. Isso porque, assim, visualmente, você passando para o leigo, eles são muito semelhantes, né? Eu, pelo menos, acho. Os que eu vi era muito parecido. Então, por exemplo, uma dolina muito famosa que vocês conhecem, a da Água Milagrosa. Sim. Né? O Buraco das Araras, lá em Cáceres. É a dolina mais famosa que nós temos aqui em Mato Grosso. Então, você teve no solo, ele solapa, ele abaixa e surge aquele buraco que pode ser preenchido de água ou não. Região de Cocalinho tem muita dolina, né? As furnas você já vê. Bom, porque assim, também tem que ver qual que é a sua ideia de furnas, porque cada povo tem um jeito de falar, grota, furna, né? Eu falo para as furnas do sul do país, né? Eu conheço no Paraná, Rio Grande do Sul, tá, porque ele tem ali tem um parque estadual de bastante... Tem. Então você tem na região de Ponta Grossa, Vila Velha, ali também tem ali bastante. é um parque, né? É um parque. Então você tem se você parar para pensar, você vai ver ali Cidade de Pedra. Sim. Então ela tem aquelas... A gente fala que é estruturas rupestres. Isso. Então você vê parecendo que são dedos assim, né? Então tem gente que chama de furnas, mas chama furnas aquilo por conta da formação furnas. Eu acho que é interessante a explicação, porque eu, por exemplo, não sabia. Eu acho que muita gente não sabe a diferença. Para mim, Furnas era o nome de uma empresa. Viu? A de mineração, mas né? tem alguma coisa, deve ser que ela é do Paraná, né? A Furnas é de energia. Energia elétrica. Isso. Olha, mas por isso que é importante a Semana da Geodiversidade. Falando em mineração, a gente não falou isso aqui ainda no ar, né? Até porque nunca chegou a nota oficial sobre isso. Existe um comentário muito grande, justamente a região do nosso amigo Tadeu Benites, né? Que é a região de Cáceres, que nós estamos aí com uma descoberta de uma das maiores jazidas, né? Como que chama? Mármore, né? As mais belas, as mais potentes, tá? Até que ponto tudo isso é verdade? Então, vamos deixar bem claro. Tudo isso é pesquisa mineral. Sim. Então, assim, quando naturalmente deve-se fazer uma pesquisa antes de você requerer uma lavra, uma concessão de lavra. Então, a maioria convenciona-se. Se você for pensar em uma exploração mineral, o mais interessante, o mais certo é você começar pela pesquisa. Você faz alguns anos de pesquisa. Uma mineração, ela não surge do nada. A não ser que você já tenha ali um cascalho, todo mundo sabe que aquilo ali é um cascalho, já está ali há muito tempo. Um barro, né, uma argila. O ouro, que aqui na nossa baixada, que você sabe que tem. Mesmo assim, às vezes, eles não conseguem o teor lá que eles achariam que conseguiriam. Nesse caso, é uma pesquisa primeiro. Então, essa empresa ela está pesquisando.
vai ser viável economicamente? Vai ser viável retirar esse bem mineral dali? Vai ser viável processar ele e mandar ele para fora? Então, primeiro é pesquisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando fala de mineração, quando fala de pesquisa, porque cria-se uma expectativa além do normal na região. Porque você não tem certeza ainda, aquele empresário, ele não tem certeza, não terminou a pesquisa para saber se realmente vai ser viável implantar aquele empreendimento naquele lugar. Então, às vezes as pessoas falam nessa ânsia de dar a notícia primeiro. Já aconteceu isso com um governador do passado, né? Já aconteceu isso, que ele tirou uma foto segurando uma pedra e falou que era ferro. Na região ali mesmo, né? Uhum. Cadê essa mina? Entendeu? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Imagina, eu trabalho com isso há 17 anos. Eu sei de toda e qualquer atividade de mineração que tem no estado de Mato Grosso. Se eu fosse sair falando tudo que tem, que não tem, né? O que pode acontecer? Pergunta para ele, para o pessoal lá, quanto que está um sítio lá agora? Quanto que está o hectare da terra lá? Né? Você não sabe se vai ainda. Por exemplo, a Aripuanã tem uma mina de polimetais, ela já tem licença de operação. Eles estão fazendo os testes, as rotas mineralógicas deles, né, metalúrgicas, né? Mas eles já estão consolidados lá. Ele demorou quanto tempo? Eu vou lá em Aripuanã fazer vistoria na área de pesquisa desde 2008. Sim. Né? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eles tiveram licença, acho que ano passado. Então, foram 14 anos para realmente... Agora vai. Então, existe uma pesquisa mineral em andamento. Eu não tenho acesso ao relatório deles de pesquisa. Quem tem acesso ao Ministério de Minas e Energia através da Agência Nacional de Mineração. Nós queremos, sim, que se transforme numa mina de mármore. Nós queremos sim que se transforme numa mina de mármore, mas não está na hora de ainda falar para a população, porque ainda ele não chegou nem na concessão de lavra ainda. Né? Ele faz... São muitas etapas, relatório de pesquisa, plano de aproveitamento econômico, o órgão do governo, a ANM, ela vai analisar todo o aproveitamento econômico daquele lugar. É possível, não é possível? Para depois realmente se transformar efetivamente numa mina. Mas a gente quer, só que tem que ter cuidado com o que fala. Sim. Tem que esperar primeiro. 7h26, já que a deputada atrasou um pouquinho, eu pedi para ela permanecer com a gente aqui mais um pouco, né? E até porque deputada, a gente tem dado um privilégio, né? Porque a gente tem pouco aqui no estado. Eu gosto de falar. Agora, 7h31 aqui em Cuiabá. Está sintonizado aqui no seu jornal Giro Conte. Hoje nós estamos entrevistando a deputada estadual, Sheila Klenner. Laurindo Neto. Deputada, a senhora esteve na semana passada em Brasília, participando de algumas reuniões do Serviço Geológico Brasileiro, isso, né? Uhum. E parece que a senhora esteve fazendo uma solicitação para que esse Serviço Geológico Brasileiro retome o serviço de mapeamento geológico aqui no estado de Mato Grosso. Explica para a gente o que é o mapeamento geológico e quais as cadeias produtivas que dependem dessa pesquisa. Então, o Serviço Geológico Brasileiro é a antiga CPRM. Essa empresa, né, o serviço, ele é responsável por mapear a geologia do solo do nosso país. Então, nós aqui em Mato Grosso, nós somos subordinados a Goiás. Hoje, aqui na CPRM, antiga CPRM SGB, nós temos dois geólogos, né? Então, eles fizeram, muito tempo atrás, um mapeamento, né? Participaram de várias folhas, a gente fala, né? Em geologia, você vai mapeando folhas. Eles mapearam pela última vez, se eu não me engano, ali na região de Alta Floresta. Então, você tem um mapeamento numa escala adequada que você consegue verificar corpos de minério, principalmente de ouro. Nessa época eles fizeram para ouro, né? Então, eles acharam pontos que são pontos que tem, poderia desenvolver, pode se desenvolver, não significa que vai ser, né? Mas eles verificaram o potencial de ter, por exemplo, ouro. Então, é muito importante que o Serviço Geológico Brasileiro volte. Por quê? Porque ele tem a permissão de ele andar por qualquer área, né? Diferente da pessoa que requereu, por exemplo, lá em Cáceres ele requereu determinada área
para estudar mármore. Então, como ele é o requerente, ele só pode andar naquela área, ele tem que ter licença, ele tem que ter alvará de pesquisa, diferente do Serviço Geológico Brasileiro. Então, ele já vai através de cartas que já foram estudadas no passado. Então, eles vão avançando na pesquisa, porque eles são um órgão do governo que fazem mapeamento, e isso é importante para o desenvolvimento do Estado. Então, você tem pontos estratégicos, é mais fácil das empresas ou do Estado que tem vontade de que venham empresas para cá, mostrar o Estado de Mato Grosso, ele tem um mapeamento consolidado, bem feito, ele pode chegar num congresso e mostrar os potenciais de Mato Grosso. Por exemplo, um grande congresso de visibilidade internacional é o PDAC, que é no Canadá. Então você vai, eu já fui uma vez, você tem um stand do Brasil, o Brasil mostra as potencialidades, os estados mostram o que eles têm, algumas empresas que já têm áreas mapeadas, que já têm pesquisas consolidadas, mostram e busca vender a área, negociar, mostrar que aqui tem potencial. É uma vitrine. E nós precisamos avançar quando a gente diz de minerais estratégicos. A gente tem algumas jazidas de manganês, precisamos avançar na busca por essa jazida. Manganês é um mineral estratégico. Cobre, né? Nós temos uma área de cobre ali em Aripuanã, mas e aí? Tem mais áreas de cobre? Então, se diz Sim. ter uma área de cobre na região ali, Peixoto até Alta Floresta. Tem ou não tem? Né? Então, nós precisamos avançar nisso. Outra coisa importante é a carta hidrogeológica. Então, a gente viu esses dias, teve ali um evento lá no Palácio do Governo falando sobre irrigação, né? Que é uma vontade do nosso governador ter a quarta safra, se eu não me engano, né? Ele fala isso. Isso. Precisa avançar, você tem que ter pesquisa, você tem que conhecer o aquífero. Quem faz isso? Quem tem recurso para fazer isso do governo federal é o Serviço Geológico do Brasil. E foi isso que eu fui conversar lá e foi muito bem atendida. Eles estarão aqui dia 24, que nós vamos fazer um seminário, uma audiência pública para mostrar para Mato Grosso o que é mineral estratégico, o que é transição energética, qual a importância dos minerais, da mineração hoje para a segurança alimentar do estado de Mato Grosso. Sim. Então é isso que eu fui fazer lá. Deputada, o nosso ouvinte Cláudio, um abração para o Cláudio, obrigado pela audiência, mandou aqui no meu particular, falando o seguinte, essa demora do processual da questão da pesquisa, até sair liberação, ela não tem favorecido muito a atividade clandestina na área de mineração em Mato Grosso? Não daria para acelerar um pouco mais? Como eu disse, todo o processo tem seu tempo de maturação. Sim. É óbvio que nós temos uma falência total na Agência Nacional de Mineração. A Agência Nacional de Mineração, que é a ANM, antigo DNPM, Departamento Sim. Nacional de Mineração, que é ligado ao Ministério de Minas e Energia, ela tem hoje 600 funcionários, né, para cuidar do país inteiro. Então, quando a gente clama, enquanto eu sou também, hoje eu estou como presidente da FEBRAGEL, porque o professor Caio Bicum, ele não sei se você conhece o professor Caio Bi da UFMT, ele é o presidente, né? Eu sou a vice. Então ele se afastou porque ele tem um processo eleitoral no CREA e eu estou como presidente. Então a FEBRAGEL, ela busca isso, também fui falar na ANM sobre isso, né? Sobre concurso público, né? Sim. Porque precisa, olha, se a gente não tiver servidor com autonomia para fazer todas as análises dos processos, fazer fiscalização, você não consegue andar. Então, hoje, pode demorar, e demora por conta que não tem servidor. A ANM aqui de Mato Grosso, todos estão com abono permanência. Sim. Então eu falo, não aposenta, pelo amor de Deus, porque nós, da Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem uma ligação muito estreita com eles. Nós precisamos deles para liberar as licenças e eles precisam da gente para liberar as outorgas do título minerário. Um depende do outro. Sim. Então eu falo, pelo amor de Deus, não sai daqui. Porque se eles aposentarem, acaba a mineração em Mato Grosso. Então a gente precisa se mexer. Nossos políticos têm que ir lá, têm que se mexer, porque senão a gente vai para um caos. No caso do Cláudio, que eu acho que ele faz até uma referência maior à questão do diamante e do ouro, né? Porque dá para ter uma noção, mais ou menos assim, quanto sai de forma irregular do Estado? Não, quem falou isso, a pessoa é muito sabida, né? Porque eu não sei.
Se é irregular, como que eu vou saber? E outra coisa, eu não sei valores, porque eu trabalho com licenciamento ambiental. Então eu chego lá, eu não vejo ouro, eu não vejo diamante. O diamante está bem parado. Sim. Então nós estamos numa fase que os requerimentos de diamante, os licenciamentos de diamante, você conta no dedo, né? Porque tem muito diamante industrial, então, sim, né? Então, Mato Grosso está bem parado a produção de diamante. O ouro está a todo vapor, porque é uma commodity, né? A gente está... Quanto que está hoje o grama do ouro? Não sei se 320, eu não sei, né? Então, assim, eu não tenho conhecimento de produção, eu não trabalho com isso, eu falo, nem quero saber, não quero nem ver o ouro, eu vou lá, faço minha parte, porque você já tem que saber tanta coisa, né? Mas eu acho assim, é muito grave você falar isso, porque você tem certeza? De onde você está vendo isso? Né? Porque cada dia que passa, o cerco se fecha mais. O mercado internacional, ele está numa busca constante aí para fazer com que essas empresas, elas cumpram a legislação para eles comprarem o ouro. Tem agora a história do ouro do bem, o ouro verde, né? Sim. Que é o ouro que ele vai cumprir todas as regras do tripé lá da sustentabilidade, né? Apesar de que eu sou muito reticente em falar de mineração, todo o sistema sustentável, porque quando você fala de mineração, você até pode fazer pontos dentro dessa mineração sustentáveis, mas quando você fala da lavra, a lavra é um recurso natural não renovável. Sim. Então é difícil você aplicar, eu sempre digo, eu posso com alguém da academia, conversar e entender, não, Sheila, você está errada, isso é sustentável sim. Mas eu aprendi que você tem hoje, pensando nas gerações futuras. E uma cava, né, uma mina, ela é de recurso natural não renovável. Então vai chegar um momento que ela vai fechar. Então a gente, tanto é que hoje tem o plano de fechamento de mina, é natural isso. Chega uma hora que você não tem mais a mineração. Já aconteceu aqui na região de Araputanga, por ali, né? Uma mina que tinha lá e ela fechou. A região ali, vou falar do Peba, mas eu não sei como que é o nome. O pessoal fala do Peba, tinha uma mineração de diamante ali. Sim. Ela fechou, Brasil Mineração, se eu não me engano. Então, faz parte da natureza da exploração, né? Então, eu creio que dá para fazer, né? Foi o século XVII que os alquimistas queriam transformar objetos em ouro, né? Passaram 150 anos, não conseguiram. Não. Mas houve muito ouro falso. Ouro de tolo. A gente tem ali na região de Poconé, quem puder ter oportunidade, vai ver as piritas. Sim. As piritas elas parecem dados, quando elas estão bem cristalizadas. E aliás, aí, elas são bonitas, lindo, né? parece um dado, gente, coisinha mais linda para você falar, alguém fez isso? Cortou na impressora laser? Mas não, é da natureza, a natureza é perfeita, né? Então, assim, eu não consigo falar para você, tá saindo ilegal. Sim. Né? Não consigo ver isso. Mas o diamante, eu acho que a ouro, referência é até mais aqueles garimpos quando as pessoas invadem, que falam que tem ouro. É claro que tem, né? Então, assim, mas eu falo que Mato Grosso, por enquanto... A última aconteceu ali... no Sararé, Pontes Lacerda, Caldeirão. Eu me lembro de uma em Pontes Lacerda. Pontes Lacerda foi virou notícia grave, nacional. Sim, sim. Ali também tem muito. Aí você via aquelas fotos com um monte de pepita em cima da banda. É muito fake news, né? É muito fake news. A gente sabe que teve, claro, senão não tinha aquela. Mas daquele jeito ali, eu duvido. Hoje em dia tem uma empresa pesquisando lá. Tinha umas ali que já era até trabalhada, não tem como sair da terra. Quando ela sai da terra, ela é muito feia, né? Ela não é bonita quando sai da terra. Entendeu? Aí vira... Todo mundo aproveita. Por isso que eu digo, a mineração, você tem que tratar ela com seriedade. As pessoas têm um mistério, né? Cria-se um imaginário na mineração. Todo mundo quer ser um minerador. Não é. Mineração não é brincadeira. É caro. Imagina nesse sol quente que nós estamos falando de 40 graus, você ficar lá trabalhando. Hoje tem quem tem aqui na região de Poconé, você tem bem mais um empreendedor mesmo, você tem um minerador, aqueles caminhões com ar-condicionado, a escavadeira, né? Sim. Mas você vai lá para a região do Baixão, vamos falar assim, né? Lá em Peixoto, é outra realidade, ali é outro tipo de... Onde o cara fica no melechete segurando o bico de jaca lá, Isso, então, gente, não é fácil não. Deputada Sheila, vai ter uma audiência por esses dias? Sim, nós vamos ter. É uma convocação da senhora? Sim.
Como eu te disse, o que eu podia fazer, né? Sim. Sheila, você pode fazer audiência pública. Quantas? Né? Em 30 dias eu posso fazer quantas? Porque é uma oportunidade que eu tenho de chamar a atenção do Mato Grossense para a importância da mineração para esse estado, né? A gente fala muito de agronegócio. Graças a Deus tem um agronegócio. E a gente viu ontem o governador falando que se a gente fosse um país, a gente era o primeiro, né, no mundo. Foi isso que ele falou, né? Então, para chegar... Faz parte dos nossos exageros também, viu? Mas tudo bem. Mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A gente até tem que falar sobre isso em outro assunto também. Mas hoje, sem a mineração, agronegócio não estaria nessa, né? Porque, principalmente, eu já disse aquele dia lá, né, na outra entrevista, mas a gente tem minerais estratégicos, jazidas estratégicas para o desenvolvimento da agricultura do nosso estado. Então, você tem as jazidas de calcário e elas estão pontualmente localizadas em lugares que fazem com que esse valor desse calcário seja um pouco mais competitivo, né? Então é muito importante o Estado entender que mineração não é Poconé, tá? Mineração é a água mineral. Todas as águas minerais que a gente toma, e um dos que acho que se você colocar no ranking dos bens minerais mais produzidos em Mato Grosso, é água mineral e calcário. Acho que calcário e depois água mineral. Então a água mineral é mineração, o calcário é mineração. O cascalho utilizado como base e subbase das obras de estradas, de avenidas, de ruas utilizadas em todo o estado de Mato Grosso é mineração. Então, nas construções, né? Cimento, pedra. A fábrica de cimento é mineração. Você precisa de calcário, você precisa de argila, você precisa de gesso, você precisa de ferro, né? Para fazer o cimento. Então, não é só Poconé. A mineração do estado de Mato Grosso, ela vai além só de extração de ouro. É muito pequena. O município que mais arrecada contribuição financeira por exploração mineral, que mais arrecadou em 2022 foi Nobres, né? Então, as pessoas têm que entender isso. E eu como geóloga, como defensora do setor mineral, eu tenho que trazer isso para a população. E a forma com que eu vi, né, como eu vi, que poderia mostrar isso para a população, é fazer uma audiência pública. Então, nós vamos falar sobre recursos minerais e a importância desses recursos minerais na busca por minerais estratégicos, a transição energética, que está muito na moda falar sobre isso, né? E a segurança alimentar. Porque nós temos alguns entraves dentro do sistema, né, que podem prejudicar a segurança alimentar, saúde pública, que você precisa de estrada para... Que dia que vai ser? Dia 24, agora, quinta-feira, dia 24. Dessa semana. No auditório Milton Figueiredo. Eu tenho até a programação aqui, me mandaram, vamos ver se está aqui, eu vou falar para vocês. Então, vai ter uma pessoa do MAPA. Quer ver? Vamos lá. José Carlos Polidoro, ele é assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele já foi da Embrapa, né? Ele vai falar sobre agrominerais para a produção agropecuária sustentável de Mato Grosso, contexto do Plano Nacional de Fertilizantes. Então, a gente tem um Plano Nacional de Fertilizantes, que também ela abre espaço para os agrominerais, remineralizadores, rochagem, né? Aí a Ionade Abreu Cunha, geóloga do Serviço Geológico do Brasil, chefe da Divisão de Minerais Estratégicos. Então, eu fui buscar alguém também do Serviço Geológico Brasileiro para falar sobre isso. O tema dela é Minerais Estratégicos para a Transição Energética e Agricultura. Perspectiva para o Estado de Mato Grosso. O Gustavo Oliveira, que hoje ele é conselheiro da Confederação Nacional da Indústria, né, que foi nosso presidente da FIENTE, ele vai falar do papel do calcário na economia de Mato Grosso, né? E o professor doutor Francisco Egídio Pinho, ele é do Departamento de Recursos Minerais da Universidade Federal de Mato Grosso, ele vai falar especificamente sobre remineralizadores, como aplicar isso, né? E o professor Caio Bicum, ele que é coordenador do curso de Engenharia de Minas da UFMT, ele vai falar da importância da criação do Centro de Tecnologia Mineral em Mato Grosso, que é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia,
e a gente precisa avançar, se nós precisamos trazer um CETEM para cá, né, para falar então, tratamento. nesta quinta-feira, né? Isso. Pode ser a partir de que horário? A partir das 14 horas. 14 horas. 7h56, chegamos ao final do nosso programa. Laurindo Neto, até amanhã. Forte abraço, até amanhã. Deixa só mais um pouquinho. Dia 29, a segunda audiência pública, nós vamos falar sobre violência contra a mulher. Teremos lá a presidente da Câmara Setorial, que debate a violência contra a mulher, a doutora Janira, ela é delegada. Sim. Teremos a presidente da OAB, mulher, que é a Gláucia. Todos os outros deputados estão convidados. É muito sério isso, nós vamos fechar o Agosto Lilás falando disso. Não podemos nos calar. E uma das minhas bandeiras é a defesa da mulher. Então, dia 29, você, menina, mulher, homens, assistam a TV Assembleia, que é transmitido por rádio, e vão à Assembleia Legislativa. Lá é a nossa casa, nós temos que ocupar aqueles espaços. Vamos falar e defender nós mulheres lá. Giro Conte.